Quer entender um pouco mais sobre saúde hormonal masculina? Então me acompanha. Hoje eu vou explicar várias coisas importantes, como os sintomas da testosterona baixa, o que fazer para melhorar e como cuidar da próstata. Bom, quando a gente fala de saúde hormonal masculina, nós estamos falando da testosterona. Este hormônio é derivado do colesterol e ele é produzido nas gônadas masculinas, nos testículos. Então, lá no testículo vão ter as células de Leydig, que são responsáveis pela secreção da testosterona. Então, a partir dos 30 anos, começa a ocorrer uma queda na produção de testosterona no corpo do homem. Essa queda hormonal, hoje em dia, ela tem sido mais acelerada. E quais são os sintomas, então, da baixa testosterona? A baixa testosterona, ela pode provocar vários sintomas. Vamos começar falando da questão de energia. Então, é muito comum a pessoa ter uma sensação de cansaço, de fadiga, né? Uma baixa energia, um baixo rendimento. Agora a gente pode falar também da questão da massa magra, uma dificuldade de ganhar massa muscular mesmo fazendo academia. O próprio formato do corpo do homem já indica se ele tem baixa testosterona ou não. Uma pessoa que tem uma circunferência abdominal grande, os braços finos, pouca massa muscular, já é um indicativo de baixa testosterona. Porque a testosterona, ela é um hormônio anabólico, ela faz com que o nosso corpo consiga produzir mais massa magra, sintetizar, né? Anabolizar é criar tecido novo, as células vão ficar mais hipertróficas, vão crescer. Além da diminuição da massa magra, ocorre também um processo de osteopenia, que é também uma diminuição da massa óssea. Além disso, pode ter sintomas também como depressão e diminuição, declínio cognitivo. Outros sintomas que podem aparecer também é um maior risco de cardiopatias e um maior risco de hiperplasia de próstata e até mesmo câncer. E um dos últimos sintomas que aparece seria a diminuição da libido e a dificuldade de ereção. Por isso que deve-se tomar cuidado que esses não são bons indicativos, não precisa esperar chegar a esse nível para procurar uma ajuda ao médico. Então, bons níveis de testosterona representam uma boa quantidade de massa muscular, o combate à fadiga, proteção cardiovascular, o sistema imune fica mais ativado, uma proteção também, né, no cérebro, na questão cognitiva, na memória, evitando depressão também, e a saúde também da próstata. Bom, então quando existe o quadro de baixa testosterona, que já foi diagnosticado tanto pelo caso clínico, pelos sintomas, quanto os exames sanguíneos também, é preciso investigar a causa. Porque na região da hipófise, que é a glândula que fica ali próxima ao cérebro, ela vai liberar dois hormônios que são muito importantes, que é o LH e o FSH. Esses hormônios são estimuladores de gônada. Então, quando a hipófise libera esses hormônios, eles é que vão estimular os testículos a produzirem a testosterona. Por isso que tem que ser investigada a causa, porque às vezes a pessoa pode ter um problema na hipófise e não está liberando esses hormônios LH e FSH, ou às vezes é um problema na própria gônada que está produzindo pouca testosterona. Tem vários, vocês vão entender hoje, mas tem várias causas, existem muitas causas, principalmente de origem metabólica. Esses hormônios que são considerados sexuais masculinos e femininos, e eles vão conferir funções tão diferentes no nosso corpo, mas eles têm a estrutura molecular muito parecida. E a própria testosterona, ela pode ser convertida em estrógeno. Então existe uma enzima, a aromatase, que faz esse processo de aromatização, convertendo a testosterona em estrógeno. Então por isso que eu falei que tem que investigar várias causas. E uma das principais causas de baixa testosterona é síndrome metabólica. O que seria isso? Qual que é o principal problema? É a obesidade. Quanto maior a quantidade de gordura no corpo, gordura visceral, né, tecido adiposo,
mais insulina vai estar circulando no sangue. E a insulina ela é altamente estimulante desse processo de aromatização da testosterona. Por isso que é um perigo, né, o sobrepeso para a saúde masculina. Então, quando a gente fala em boa forma, em exercício físico e boa alimentação, não é só uma questão estética, é uma questão funcional também. E se a gente pensar em outras questões metabólicas, além da testosterona poder ser convertida em estrogênio, que é muito perigoso, que é o que vai contribuir para a maior propensão a câncer de próstata, por exemplo, ou outros sintomas como aqueles que eu falei, né, no início do vídeo, além de ginecomastia, que é o desenvolvimento de mama. Então tem toda essa complicação que pode acontecer. Além da testosterona poder ser convertida em estrogênio, ela também pode ser convertida em DHT. Então existe uma outra enzima que se chama 5-alfa-redutase, que vai converter a testosterona nesse composto que é chamado de dehidrotestosterona, o DHT. Essa substância, ela que vai favorecer a hiperplasia de próstata. Então a próstata, ela começa a aumentar de tamanho, ela normalmente, né, ela é uma glândula que tem 20 gramas, mas aí com o passar da idade, com a diminuição da testosterona e esse processo, né, de conversão em DHT, a glândula da próstata ela vai aumentando de volume, então ela pode chegar a 40, até mesmo 70 gramas, que aí já tem indicação cirúrgica. E aqui falando mais uma vez, né, em metabolismo, em obesidade, é a própria inflamação e a própria obesidade que vai fazer um estímulo dessa enzima 5-alfa-redutase. Então, se a gente quer consertar o problema, não adianta simplesmente só fazer a reposição de testosterona. O melhor é mexer na causa. Primeira coisa, exercício, emagrecimento, melhorar a alimentação. Se por acaso os níveis não subirem, não normalizarem, aí sim que se deve fazer a intervenção através de reposição hormonal. É sempre importante se informar e conversar e escolher um bom profissional, um médico, que entenda desses níveis hormonais, porque muitas vezes acaba considerando níveis de normalidade como sendo aqueles níveis que se tem, que o laboratório diz, né? E aqueles níveis, na verdade, eles são o normal da população. A população faz os exames e eles vão achar o que é uma normalidade. Mas essa normalidade nem sempre é o nível ideal fisiológico. E a próstata? Bom, a próstata é uma glândula densa, né? Ela fica localizada abaixo da bexiga e a uretra masculina passa no meio da próstata. A próstata, então, ela, como eu comentei anteriormente, ela é para ter aproximadamente umas 20 gramas, mas com o passar dos anos, com a diminuição hormonal, ela vai ficando hiperplásica, aquelas células vão se multiplicando em número e ela vai crescendo, e isso tem que ser acompanhado. E com o toque, o médico consegue sentir a glândula para ver se ela está numa consistência mais macia, que é a próstata saudável, ou se ela está mais enrijecida. Isso quer dizer que ela está crescendo muito. E podem ocorrer vários problemas na próstata, como a prostatite, que seria uma inflamação, a hiperplasia benigna de próstata, que é muito comum, e em casos mais raros, né, que seria o câncer de próstata. Por isso que tem que ser acompanhado, né? O médico tem que fazer o exame, não só o exame de toque, mas o PSA também é um dos indicativos, né? Porque o PSA, ele vai indicar a presença de um antígeno prostático. Então, esses exames de próstata, eles devem ser feitos acima dos 40 anos. É importante fazer esses acompanhamentos para garantir que a próstata esteja saudável e que não se tenha prejuízos, né, ao longo do tempo. Esses problemas de próstata, eles têm sintomas muito parecidos, como dificuldade para urinar, dores e até mesmo sangramento. Por isso que é importante a investigação com o médico, né, com vários fatores para poder fazer o diagnóstico correto. Bom, então agora eu vou falar um pouquinho quais são os fatores que podem estar favorecendo a essa baixa testosterona que acontece. Então, naturalmente, com a idade ocorre a diminuição, mas hoje em dia tem ocorrido cada vez mais cedo
Muitos jovens procuram um médico já com sintoma de baixa testosterona. Então, quais são os fatores que podem estar contribuindo para essa baixa hormonal, começando mais cedo do que é esperado? Uma das primeiras coisas que eu vou comentar seria o sono. Como a testosterona ela tem a produção dela e a liberação dela feita durante a noite, se a pessoa não dorme bem, a produção de testosterona vai ser prejudicada. Se a pessoa não dorme bem também, provavelmente ela está com níveis altos de estresse, de cortisol, o que também contribui para a diminuição da testosterona. Outros fatores que agravam também seria a ingestão, de algumas substâncias, como o álcool, especialmente a cerveja. A cerveja ela é altamente estrogênica. A maconha também prejudica. E até mesmo remédios, como as estatinas. Como eu comentei com vocês, a testosterona ela tem como precursor o colesterol. Esses remédios que fazem baixar o colesterol acabam prejudicando a produção de testosterona. Por isso que a gente deve ter esse cuidado que o colesterol ele deve ser controlado através do estilo de vida, através de exercício físico, através de alimentação. Em últimos casos, utilizar esses remédios, porque eles vão acabar baixando o colesterol ruim e o bom também. Existe uma classificação de substâncias consideradas xenoestrógenos. O que seria isso? Seriam substâncias que no nosso corpo se comportam como estrógeno. Elas têm a constituição química muito parecida e os receptores do corpo reconhecem como sendo um hormônio feminino, o estrogênio. Quais são essas substâncias? Essas substâncias estão presentes na soja, na cerveja, como eu comentei, o amendoim também tem. Os plásticos liberam as dioxinas, os fitalatos, os BPAs, são várias substâncias químicas, tá? Que elas também se comportam como xenoestrógenos. E especialmente quando se esquenta em recipientes plásticos, ou por exemplo o cafezinho que é servido naquele copinho plástico, quanto mais a gente esquenta o plástico, mais ele libera essas dioxinas, essas substâncias estrogênicas. Então se deve evitar ao máximo. E além destes compostos, uma outra classe de substâncias que está incluída aqui na lista vermelha são os agrotóxicos. Os agrotóxicos já são comprovadamente considerados disruptores endócrinos. O que é isso? Eles provocam uma alteração no nosso sistema endócrino. Então, deve-se priorizar o consumo dos alimentos orgânicos. E para finalizar a lista aqui, de alimentos que devem ser evitados, eu também vou incluir aqui os estudos recentes, têm mostrado que o alto consumo de carne vermelha também prejudica principalmente a saúde da próstata, a questão da maior incidência de câncer de próstata. Bom, então eu conversei com vocês sobre o funcionamento, o metabolismo, a importância da testosterona, quais alimentos devem ser evitados, e agora eu gostaria de comentar sobre quais alimentos devem ser priorizados e hábitos para que se evite essa baixa testosterona e esses problemas relacionados à próstata. Bom, então devem ser priorizados os alimentos naturais, as hortaliças. Quanto mais vegetais crus, melhor é para a saúde, Então todos esses vegetais eles vão auxiliar muito na produção hormonal, na regularização do metabolismo, na diminuição do peso e na produção normal dos hormônios. Eu vou destacar aqui os alimentos oleaginosos para ajudar na síntese da testosterona, já que é um hormônio esteroidal. Então, as castanhas, o azeite de oliva, o coco, o abacate, especialmente se forem consumidos no período da noite, antes de dormir, eles vão ajudar na produção da testosterona. Um outro alimento que é bem relacionado na literatura seria a semente de abóbora, ela ajuda na proteção da próstata. O licopeno, que está presente no tomate, também ajuda muito na saúde da próstata. E ele deve ser consumido junto com alguma gordura, porque ele é um nutriente lipossolúvel.
É importante sempre checar os níveis de vitaminas e minerais, sempre que preciso fazer a suplementação, eles são essenciais na produção dos hormônios. Então, alguns aqui super importantes que eu cito: o magnésio, o boro, o zinco, o iodo, as vitaminas bem importantes para a saúde masculina, vitamina E, vitamina D. Bom, então é isso. É muito importante para a saúde masculina a informação e buscar ajuda de um médico. Acompanhar os níveis, não só os níveis sanguíneos de testosterona total, mas os quadros clínicos também indicam muito. Não espere chegar os sintomas muito fortes, porque daí é mais difícil de trabalhar. Lembrando que antes de pensar em reposição hormonal, deve ser priorizado uma saúde metabólica. Então, melhorar a qualidade de sono, fazer mais exercício físico, diminuir o peso, né? O emagrecimento, a diminuição da massa gorda do tecido adiposo, ela é fundamental para a saúde hormonal masculina. Nós vimos que o tecido adiposo, a gordura, ela estimula o processo de aromatização da testosterona, que é transformar a testosterona em estrogênio, em hormônio feminino. Então, depois que está ajustado um bom metabolismo, é que se pode pensar em alguns casos fazer a reposição hormonal. Mas primeiro de tudo é preciso ajustar o metabolismo, né, através de hábitos saudáveis. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe com seus amigos. Muito obrigada e até a próxima!